Olá, dando continuidade então à nossa aula sobre anatomia do sistema linfático, vou abordar hoje com vocês a fisiologia e fisiopatologia do sistema linfático, para no próximo tema a gente falar sobre os linfedemas. Então, mais uma vez me apresentando para vocês, eu sou a Érica Fabro, sou fisioterapeuta, especializada em fisioterapia e oncologia, atuo no câncer de mama desde 2005 e estou aqui para dividir com vocês um pouquinho do que eu conheço sobre a fisioterapia junto ao paciente oncológico. Então, nessas últimas aulas eu achei interessante a gente falar sobre o linfedema. Então, para entrar realmente no tratamento do linfedema, é importante a gente entender como funciona esse sistema. Existe uma troca de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. E essa troca de substâncias, a saída do líquido para o espaço intersticial, a saída do sistema sanguíneo para o espaço intersticial é conhecida como filtração ou ultrafiltração. A passagem desse líquido de volta do espaço intersticial para o capilar sanguíneo é chamada de reabsorção. E isso vai depender sempre de forças, as forças que determinam essa mudança, essa passagem de líquido de uma área para outra. Essas forças inicialmente vem a pressão, então o líquido sempre vai transcorrer no nosso corpo de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão, para gerar o equilíbrio, mas também vai depender de proteína, porque a proteína ela tem uma atração pela água. Então, a lei de Starling, que é a lei que consegue explicar melhor o funcionamento dos líquidos no nosso corpo, esse trânsito dos fluidos no nosso organismo, ela sempre justifica através de pressão intracapilar, ou seja, quando a pressão dentro do capilar está mais alta do que a pressão do interstício, o líquido tende a sair do capilar para o espaço intersticial. A pressão do líquido intersticial, quando ela for maior que do capilar, tende a empurrar o líquido de volta para o capilar. E a pressão coloidosmótica, que é a pressão exercida pelas proteínas, tendem a atrair o líquido para perto das proteínas. Então, quando tiver mais proteína no plasma, que aí a gente chama da pressão coloidosmótica plasmática, tende a atrair líquido para dentro do sangue, para onde tem o sangue, então para as veias, para os capilares venosos. Quando tem mais proteína no espaço intersticial, tende a atrair mais líquido para o espaço intersticial. Daí vem uma justificativa que a gente tem quando o paciente tem linfedema e que muitas pessoas acham que faça uma dieta com pouca proteína. Isso não adianta para os nossos pacientes, porque o nosso corpo precisa de proteína. Se o paciente estiver consumindo pouca proteína, o nosso corpo vai usar da proteína do músculo, vai quebrar a proteína do músculo, vai ter mais proteína no espaço intersticial e vai tender a atrair mais líquido para esse espaço intersticial, tá? Então é importante a gente entender um pouquinho esse funcionamento. Então, a lei de Starling, ela justifica que no momento em que o líquido está passando do capilar arterial para o capilar venoso e que existe essa troca, né, naturalmente o nosso corpo precisa dessa troca, precisa que o líquido saia do capilar arterial para fazer a troca de nutrientes que são essenciais para as células que estão ali naquele espaço. Então, na saída desse líquido, entre a saída e a reabsorção desse líquido de volta do capilar arterial para o capilar venoso, existe uma perda de substâncias que ficam no espaço intersticial. Então, o que a lei de Starling fala é que a força exercida para fora acaba sendo maior do que a força de retorno do líquido. Então, nesse desequilíbrio, ficam substâncias fora no espaço intersticial, até porque a membrana do capilar venoso ela é muito menor do que a membrana que existe no capilar linfático. Então, a porta de entrada para substâncias para o capilar venoso ela é muito pequena. Então, aquelas substâncias de decomposição celular, como o resto de célula, hormônio, proteína, não conseguem ser reabsorvida pelo sistema venoso. Então, é o sistema linfático que tem que carrear.
Então, aqui a gente tem um esquema para isso. Então, com a filtração, a gente tem uma saída de substância. Vamos dizer, então, é a justificativa da lei de Starling, que 80 a 90% dessa substância consegue ser reabsorvida pelo capilar venoso. O restante vai ter que ser reabsorvido pelo capilar linfático. Então, a gente pode ver em condições patológicas, quando ocorre o desequilíbrio, que os membros passam a ter os edemas. Então, a gente pode ter edemas ou linfedemas. E esses edemas, eles podem ser gerados por algumas justificativas. Uma delas seria o aumento da pressão hidrostática no capilar venoso. Então, quanto mais pressão tiver dentro do capilar, mais líquido vai estar no espaço intersticial, porque a pressão tende a empurrar para fora, né? A diminuição da pressão oncótica, ou seja, menos proteína no capilar venoso, então mais líquido vai tender a ficar no espaço intersticial. O aumento da permeabilidade de capilares sanguíneos e transtornos no fluxo linfático. São as 4 justificativas que a gente tem desse sistema não funcionar adequadamente. E eu vou mostrar para vocês agora esquematicamente como seria essa visualização. Então, o aumento da pressão endostática intracapilar, a gente pode justificar através da insuficiência cardíaca descompensada ou de uma insuficiência venosa, que pode ser também uma trombose venosa profunda. Então, comparando um vaso normal, que é a comparação que a gente tem aqui acima na minha cabeça, e tem a comparação quando está o fluxo alterado. Significa que o vaso linfático não está conseguindo receber bem, que o vaso sanguíneo, o capilar sanguíneo não está conseguindo receber toda a substância porque ele tem uma pressão muito aumentada, porque a veia não está trabalhando adequadamente, tem uma insuficiência venosa, ou tem um trombo ali, ou porque o coração está descompensado, tem uma insuficiência cardíaca. Como exemplos, a gente pode mostrar, então, uma insuficiência venosa ou uma descompensação, a gente gera o fleboedema, que durante os anos, se o organismo não conseguir corrigir essa insuficiência, vai gerar um flebolinfedema. O outro exemplo é a trombose venosa profunda. Então, é aí que a gente vê uma obstrução no vaso, na veia mais proximal, acaba gerando um edema mais distal por causa dessa pressão aumentada na veia, que vai gerar o fluxo, vai empurrar o fluxo para o espaço intersticial. A diminuição da pressão oncótica, ela pode ocorrer por dietas pouco proteicas, alguma síndrome nefrótica ou hepatopatias, que acaba gerando menos proteína, acaba tendo menos proteína no plasma sanguíneo, então a proteína que tiver no espaço intersticial acaba atraindo o líquido para esse espaço intersticial, como a gente consegue observar nessa imagem. O aumento da permeabilidade dos capilares sanguíneos, ele pode acontecer por infecção, ou seja, tem um espaço mais aberto nos capilares sanguíneos, então está tendo mais filtração de substância para o espaço intersticial, então a filtração está correndo com maior volume, então pode ser por infecção, por trauma, por alguma reação alérgica ou pelo calor. Então, o que a gente observa desse espaço aumentado entre uma célula e outra da membrana do capilar sanguíneo. E aqui tem um exemplo da infecção no tecido, um edema pós-traumático, e um trauma pode ser o garrote também, uma roupa muito apertada, uma meia apertada, ou algum garrote que a pessoa faça naquele membro. O edema também por uma reação alérgica, pelo calor, que a queimadura, né, é um dos fatores desse edema, ou pode ser num momento em que a gente esteja vivendo um dia mais quente, também a gente pode sentir o membro mais inchado. O pós-cirúrgico, que é um trauma, que a gente justifica que seja um edema transitório, é uma fase aguda, isso pode ser compensado com o tempo, com o passar dos dias, vai havendo a compensação. A causa desses traumas pode ser tanto
uma pancada, como uma cirurgia, uma queimadura ou luxação. A origem se deve à ruptura dos pequenos vasos linfáticos ou sanguíneos e normalmente esses edemas eles são pobres em proteínas. Um outro edema que acontece por esse aumento da permeabilidade do capilar é o edema fisiológico, que atinge muito mais a nós mulheres. Normalmente ele é reversível, ele é simétrico, ele acontece nos 2 membros inferiores. Pode ser pelo calor, porque aumento dessa filtração nos dias mais quentes, por uma sobrecarga ortostática, porque a gente fica muito tempo em pé, então, ou sentada durante muitas horas, acabando obstruindo um pouco o fluxo linfático nessa região dos linfonodos inguinais, e a falta de atividade muscular. Outra justificativa seria um edema cíclico pré-menstrual, que normalmente, pela alteração hormonal, pelo esse aumento da progesterona antes da liberação da menstruação. O acúmulo de água normalmente é de 1 a 2 litros e normalmente após a menstruação a gente tem uma melhora desse edema. Edema gestacional, que tem um acúmulo generalizado de líquido, que pode ser até de 7 litros, e para garantir a troca dos líquidos entre a mãe e o feto. A causa desse edema gestacional é o estrogênio, ele que vai gerar esse aumento da permeabilidade capilar e a pressão do feto sobre os vasos linfáticos e sanguíneos da região pélvica. Aqui um exemplo do edema gestacional. Observem que como a mão dessa gestante está bem inchada, e por isso que a gente observa em algumas gestantes queixa de síndrome do túnel do carpo por aumento desse edema na região do punho, né? Então, às vezes as gestantes vão se queixar de dores nas mãos, de parestesias, por conta desse acúmulo de líquido nessa região. E por fim, pode ocorrer também o desequilíbrio, né, do sistema linfático e sanguíneo. E esse desequilíbrio pode vir por essas relações anteriores dos edemas, né, da permeabilidade, ou por falta de proteína, ou porque tem uma pressão aumentada no capilar sanguíneo. Então, o sistema linfático é que tem que conseguir carrear para conseguir recompensar essa descompensação do nosso corpo. Esse mecanismo ele é feito de que forma? Muitas vezes pelas comunicações arteriovenosas ou arteriovenulares, que é uma comunicação que a gente tem entre veias e artérias ou entre os capilares venosos e arteriais. As anastomoses linfáticas ou venolinfáticas, entre vaso linfático e o outro vaso linfático, entre o vaso linfático e uma veia. E o aumento do fluxo linfático, que vai gerar um aumento do bombeamento do linfangioma. O quarto motivo de uma descompensação vai ser por uma obstrução no fluxo linfático, e é o que eu vou mencionar na próxima aula para vocês. Então, qualquer dúvida, mandem e-mail, pode mandar mensagem, sigam a gente no Instagram, estaremos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Até a próxima!